Senhor, nosso Deus e querido Pai, mais uma vez estamos aqui reunidas em Tua santa presença e te agradecemos por essa oportunidade. Meu Deus, nós queremos crescer cada dia mais na Tua presença, cada dia mais nós queremos estar fortalecidas no Senhor. Queremos que as nossas raízes estejam muito profundas e muito firmes, presas mesmo à rocha que é o Senhor Jesus. Estamos nos minutos finais, meu Pai, do segundo tempo, e a gente, meu Pai, não vai esperar os acréscimos para estar junto contigo, por isso que o Senhor venha nos santificar cada vez mais, que o Senhor venha guardar as nossas vidas, que o Senhor venha guardar as nossas almas, que o Senhor venha nos preparar, meu Pai, para o arrebatamento, porque nós cremos que o Senhor está perto de vir nos buscar e nos tirar desse lamaçal que está se tornando esse mundo. Que o Senhor Espírito Santo esteja entre nós, nos dando a tua direção, falando conosco através da tua palavra, falando justamente aquilo que nos é necessário, para que a gente jamais, meu Pai, venha olhar para trás e sentir falta ou desejo por esse mundo. O que nós queremos, de fato, é sermos atraídas pelo Senhor, por isso nós estamos aqui. E entregamos essa meditação nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo. Vamos lá. Então, eu já estou aqui indo para o céu, vocês viram aí. E vamos dar continuidade aí à nossa meditação. João, capítulo 6, estamos no versículo 60. E a gente está vendo aqui que, na nossa última meditação, vimos que Jesus ele está falando na sinagoga, ensinando o povo. Quem é que frequenta a sinagoga? Os gentios? Não, os judeus. Então, a pregação está sendo muito focada, bem direcionada para os judeus. Poderia estar lá no meio, misturado, um outro gentil, mas é muito, muito difícil que eles fossem numerosos, porque realmente aquilo ali era um local separado para os judeus, e vamos entender que os gentios não eram adoradores do Deus único. Normalmente eles eram idólatras e tinham muitos deuses. Então, o foco aqui, né, o público-alvo das palavras do Senhor Jesus, de fato, são judeus. E a gente percebe uma grande resistência dos judeus de entenderem a mensagem dele. Ele está falando de salvação e está falando que a salvação só vai acontecer por meio dele, do Senhor Jesus. Então, vamos continuar aqui. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: este é um discurso duro, quem o poderá ouvir? Então, as palavras do Senhor Jesus, pessoal, era de que aquele que não comesse da sua carne ou bebesse do seu sangue, não teria parte no reino de Deus. E essa galerinha aqui, eles não eram capazes de espiritualizar essa mensagem. Então, literalmente, na cabecinha deles, eles estavam pensando em como multiplicar esse corpo de Jesus e cada um tirar uma lasquinha, uma dentadinha e beber um pouquinho do sanguinho dele. Era uma atitude que na cabecinha deles era macabra, canibalesca e não fazia nenhum sentido. Quem poderia fazer algo parecido? Como é que esse homem aparece aqui fazendo milagre, se dizendo filho de Deus, dizendo que a gente, através dele, pode ir para o céu, mas antes a gente tem que mastigar do seu corpo. Uma coisa absurdada. Era isso, exatamente isso que eles estavam pensando. E, bom, Jesus, como é Deus, ele sabia muito bem o que estava se passando nas mentes e nos corações daqueles homens. Vamos continuar. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: isso vos ofende? Na sua versão pode estar aí que isso os maravilha, ou alguma palavra parecida, mas no sentido de vocês estão abismados com o que eu estou falando, vocês não compreendem o que eu estou falando, né? Deus, ou melhor, Jesus sabia muito bem o que estava se passando dentro deles.
E isso é mais uma prova da divindade do Senhor Jesus. Quem poderia ler pensamentos? Quem poderia fazer isso, né? Realizar os milagres que ele já realizou, de cura, multiplicação de pão e peixe e tal, e ainda ler pensamentos com tamanha precisão. Lógico que era um sinal muito claro de que o Senhor Jesus era filho de Deus. Mas ainda assim, esses rapazinhos aqui, né, insistem em ser rebeldes. O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? Então, se vocês estão abismados com eu dizer que quem não participar do meu corpo e nem do meu sangue não poderá entrar no reino dos céus, então, se eu disser para vocês que vocês vão me ver subindo para onde eu vim, voltando para onde eu vim, de onde eu vim, para o céu. E quando ele fala isso, ele está deixando implícita a ideia de que fiquem em paz, vocês não vão comer meu corpo, vocês não vão beber o meu sangue. De forma alguma, meu corpo vai ser ressuscitado e ele vai ser integralmente refeito e eu vou subir com meu corpinho perfeitinho. Ok. Era essa mensagem que o Senhor Jesus estava falando. Não fiquem abismados com o que eu estou falando. O meu corpo não vai ser degradado. Vocês não vão precisar passar por uma sessão de canibalismo. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Então, não adiantaria nada vocês comerem da minha carne. Por favor, abram a mente. Não estou falando de carne, porque não vai ter proveito para vocês. Eu estou falando do espírito que vivifica. E esse espírito está através da palavra que ele estava falando, a palavra de Deus, a mensagem do Senhor Jesus, a oportunidade de salvação através do evangelho de Cristo. Isso, de fato, é que era o pão e o sangue dele, como já comentamos, era o sacrifício. Através do sacrifício, se você aceita as palavras do Senhor Jesus, que é o pão, você come do pão, e você aceita o sacrifício dele para a sua salvação, então você bebe do sangue, porque o sangue dele vai ser derramado, de uma forma figurativa. Quando você faz isso, então você tem acesso à salvação. Jesus está esmiuçando mais uma vez a história. Então, o espírito é o que vivifica. A carne, para nada se aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito. Então, se a gente for ver o que é o espírito, o que é isso que alimenta, aí ele agora deixa claro, as palavras que eu falo é que vão te dar vida. E elas dão vida, né? Elas são vida. Mas há algum dentre vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. A sua versão pode estar um pouquinho diferente. Mas há alguns de vós que não creem. Jesus, ele está falando, obviamente, de Judas. Só Judas não, que a gente já viu aqui que muitos dos demais discípulos que o seguiam vão abandonar. Então, sabia também que tinham esses. Mas ele já está deixando aqui, deixando uma deixa. Um de vocês realmente vai ser o traidor. Ele vai já deixar isso claro, revelar isso para todos e para os discípulos, e inclusive para o próprio traidor. Como quem diz, eu sou capaz de ver o interior de vocês, vocês não são capazes de me enganar. Vocês não podem me enganar, porque eu sei de tudo, inclusive desde o princípio. E que princípio é esse? O princípio da trajetória do ministério dele, o princípio, o nascimento dele aqui na Terra como homem, o princípio, a criação do mundo, o princípio, a criação do universo e de tudo mais. Bom, seja qual for o princípio que passou pela sua cabeça, bem antes disso até, ele já sabia de tudo, inclusive que esses homens haveriam de rejeitá-lo e até mesmo de traí-lo. E essa é uma concepção interessante, porque eu mesma, comigo mesma, eu sempre me pego, né? Poxa, se ele já sabia disso, mas por que ele deixou isso?
se ele já sabia, bom, e cada dia que passa fico com esse entendimento, né, mais firmado, mais solidificado, de que Jesus realmente, Deus, ele não interfere nas nossas atitudes. Porque se ele sabia que ia existir um Hitler na história, bom, por que ele deixou um Hitler nascer? Né? Se ele sabia que ia existir pessoas más, poxa, por que ele deixou que elas nascessem? Ainda que Deus tenha a presciência de que tem gente que é do bem e tem gente que não vale nada, ainda assim ele dá essa capacidade da pessoa, de fato, definir seus dias e tomar as suas decisões. Ele realmente não interfere, e eu acho isso muito interessante, como ele respeita, de fato, o livre-arbítrio. E respeita tanto que a gente sempre pede, né? Deus, muda minha natureza, Deus, olha, me fortalece, Deus, olha, faz isso por mim, etc. Mas tem coisas que realmente quem tem que fazer somos nós, né? Não é Deus que vai mudar a nossa natureza, não é Deus que vai mudar a nossa vida, ou melhor dizendo, o nosso interior, que é quem vai gerar as nossas decisões. Ele não vai mudar, né? Ele vai permitir que você tenha acesso a uma determinada informação. Se você obedecer a minha palavra, você vai ter vida. Se você não obedecer, você vai alcançar a morte. Escolhe, pois, a vida. E ele vai deixar que você escolha. Caso você escolha a vida e vai obedecer a palavra dele, então tudo aquilo que você vai fazer, de forma alguma, vai te prejudicar ou prejudicar outras pessoas. Quando tomamos alguma atitude que prejudica alguém e prejudica a nós mesmos, realmente não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Deus. É uma coisa que a gente tem que ver e por isso as consequências a gente acaba colhendo. Porque Deus não vai nos isentar da nossa colheita. Vai estar junto com a gente, vai estar nos sustentando, vai estar lá dizendo, continua firme, né? Eu sei, você errou, mas é passado, apaga, deleta. Vamos continuar aqui nessa trajetória, porque se você fizer a partir de então tudo que é certo, mesmo que a colheita ruim venha, suas atitudes ruins, mesmo que essa colheita venha, ela vai passar. E você plantando o que é bom, a colheita das coisas boas vão acabar suprimindo uma colheita ruim que você vai ter, mesmo que essa colheita seja para o resto da vida. Deixa eu ver aqui. Então, Martiane, né? Martiane está aqui perguntando, Deus muda a personalidade também ou só o caráter? Com essas palavras, eu fico aqui, sabe, fixando, como eu falei, fixando essa ideia de que Deus não muda nada. Ele simplesmente revela para a gente as oportunidades que nós temos e as consequências dos nossos atos. Ele revela. Tá? Ninguém faz nada de ruim sem saber que aquilo vai te trazer uma consequência ruim. Difícil. Antes você é avisado, seja pelo seu pai, pela sua mãe ou pelo anjo que soprou no seu ouvido. Sempre vai ter uma forma de você se esquivar das coisas ruins, das decisões mal tomadas. Então, eu imagino que ele não vai mudar isso, é você que vai mudar. Tá? Eu penso assim, mas ele não vai deixar você sozinha nessa história. Nunca. Ele vai estar sempre dando esse suporte. E não tem suporte melhor, pessoal, do que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque através desse entendimento, opa, agora eu sei o que é certo. Né? Eu tenho, por exemplo, né? Daqui a pouco a Fernanda fala, eu tenho uma caneta, né? E vamos lá, que fosse um objeto completamente novo para mim, né? Tenho 1 aninho de idade, nunca vi essa coisa na minha frente, não faço a mínima ideia de como usar. Então, eu posso simplesmente pegar ela do jeito que está e tentar escrever, e não vai acontecer nada, ela é um artefato completamente inútil para mim. Mas alguém pode me ensinar que se eu tirar o bocal,
ela pode fazer realmente maravilhas. Eu posso escrever ideias, eu posso escrever pensamentos, eu posso escrever projetos, eu posso fazer coisas maravilhosas com ela. Eu posso desenhar, posso ser um artista nata, posso fazer milhões de coisas, porque eu aprendi a usar. Mas, ainda que eu tenha aprendido a usar, quem toma a decisão de tirar o bocal da caneta sou eu, né? Não vem ninguém aqui tirar o bocal da caneta para fazer com que eu a use. Então, eu penso dessa forma, um exemplo bem tosco, mas para dar esse entendimento. Deus não muda, Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar o norte, Deus vai te explicar, e por isso a palavra escrita já para a gente, né? No passado existiam os profetas, teve a lei mosaica, antigamente o próprio Deus andava com o homem, a gente está vendo aqui o momento do Senhor Jesus, né? Vários estágios da humanidade, em todos os estágios Deus estava por perto, Deus estava tentando fazer alguma coisa pelo homem, né? Hoje a Bíblia está aí, o Espírito Santo está aí. Então, não acredito que Deus simplesmente muda, ele nos dá um novo coração, mas é justamente fazendo com que a gente tenha um outro entendimento. É meu pensamento, mas enfim. Fala aí, Fernanda, se alguém tiver algo a acrescentar, fica à vontade. Entendi nada do negócio da caneta, mas tudo bem. Eu acho que eu me... Espera aí, rapidinho, dois altos. Alguém mais não entendeu o que eu quis dizer com a caneta? Só a Fernanda? A Fernanda, você está dormindo, né? Para com isso. Sou eu, você esqueceu. Ah, Então, vamos lá. É aquilo que a gente conversou, não foi na semana passada, mas na semana retrasada, se eu não me engano. Com o Espírito Santo, é como diz, né, que o Espírito convence. Quem convence do erro e do pecado, ou que traz o entendimento, é o Espírito Santo. Então, como a gente conversou daquela vez, ele vai continuar, as coisas vão continuar, as opções vão continuar, o nosso livre-arbítrio, como a senhora colocou, vai continuar. Só que ele vai nos esclarecer e vai manter a nossa condição de poder escolher. Só que, dessa vez, entendendo do que a gente está, o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, porém, com essa clareza que ele vai nos dar, preservando o nosso livre-arbítrio, era isso que eu queria falar. E aí, nesse caso em questão, isso está claro, a gente sabe, não tinha Espírito Santo, existiam o quê? Orientações das leis, os escritos dos profetas no passado, coisas que eles ouviram, né, que como já foi dito aqui também na meditação, eles eram sim instruídos das leis, das escrituras sagradas, então em algum momento eles ouviram falar, né, eles ouviram falar do Messias, porém eles tinham lá o estereótipo de Messias que eles esperavam, e como eles não eram grosseiramente falando, espirituais, eles também não se permitiam meditar. Nicodemos, ele era da letra, não do espírito, levou lá o puxão de orelha dele o Senhor Jesus, mas ele se permitiu pensar. Ele quis entender do que o Senhor Jesus estava falando, coisa que a massa aí não se permitiu, não buscou entender, simplesmente porque acontece sim com a gente de alguns momentos quando a gente não compreende certas coisas, ao invés de buscar compreender, a gente simplesmente emite reações que não condizem com aquilo, né? Com o assunto em questão. Então, essas pessoas, elas reagiram. Eu vou dar um exemplo. Talvez o meu exemplo também não diga muita coisa. Mas, no tempo que eu ingressei no EVG e sem o Espírito Santo, e aí fazia as coisas meio que pela racionalidade viva, né? Tem que fazer, às vezes, de maneira até, não como uma obrigação, mas de uma maneira até empurrada. E aí, quando o obreiro lá
faltava ter um filho lá para tentar abrir a cabeça da gente, como ele mesmo falava, abrir a cabeça de vocês, para botar dentro, para vocês entenderem e tal. Eu não entendia o que ele estava me passando, eu entendia o que estava escrito, vírgula, a letra eu entendia, mas eu não entendia o espírito que ele queria passar para a gente, do que é exatamente que ele estava falando. Então, muitas vezes, eu não gostava, eu me ofendia, claro que eu não reagia como esse povo reagiu aí, mas eu também não gostava, eu achava aquilo ruim, eu reclamava do jeito de falar, eu reclamava do jeito de se comportar, porque eu não tinha o espírito que tinha nele, então eu não era capaz de compreender o que ele estava falando. Voltando para o texto, é isso, não existia o espírito e não existia um interesse de compreender do que o Senhor Jesus está falando. Então eles reagiram literalmente, né, pelo entendimento literal do que foi dito. E aí já viu, né? Um povo que não podia tocar em sangue, que não, enfim, né? Do sacrifício. Então se escandalizaram de modo que nem se permitiram tentar entender. Enfim, mais uma vez, novamente, falei demais. Falou bem, isso aí mesmo. Então, continuando aqui, o espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Não, a gente já passou, né? Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. E isso foi uma celeuma quando estávamos meditando no versículo 44, e eu quero compartilhar com vocês um novo entendimento que eu tive, volta aí para o 44, onde ele fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, e essa daqui foi uma questão bem interessante, pessoal, porque como assim o que o Pai o trouxer? E a gente ficou naquela questão de Deus escolhe pessoas para enviar a Cristo? Será que ele faz essa seleção? E a gente fica aqui com uma pulguinha atrás da orelha, porque fica parecendo que sim, ele está escolhendo alguém para encaminhar para o Senhor Jesus. Só que, como eu falei, né, uma das coisas, a última coisa, praticamente, que Jesus fala é: ide a toda criatura pregar o evangelho. Quando ele fala toda criatura, então não tem uma seleção, porque toda criatura, né? Não tem distinção. E aqui fica parecendo que não, Deus vai enviar alguns, vai trazer alguns e vai entregar ao Senhor Jesus. E aí o que acontece? Olha só que a compreensão que eu tive. Quando ele fala aqui que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ok. Vamos pensar em um cachorrinho e vamos pensar nesse cachorro sendo apresentado a um pedaço de carne, não cru, viu? Que esses cachorros de hoje não comem isso, negócio de carne crua. Não, tem que ser bem fritinho, com molho, aquela coisa toda, bem gostosa, apetitosa. Pronto, aí você apresenta aquele bife para o cachorro. E o cachorro vai te seguir para onde você for. Se o homem tiver uma cobiça, uma inclinação para o vício, então você vai apresentar lá um determinado produto, que é aquilo presente para ele como um vício, e é algo que ele tem desejo, e você vai andar para onde for com aquilo, e ele simplesmente vai te seguir. Noutras palavras, o que eu quero dizer? Que Deus, ele revela Jesus para as pessoas. E ele vai revelar com um determinado propósito, lógico, salvação. Quando o Senhor Jesus apresenta a proposta da salvação, retira o Senhor Jesus. Quando Deus apresenta a proposta da salvação para uma pessoa,
ele vai tentar atraí-la. Está vendo aqui? Se não o trouxer. Então, ele vai trazer. Ele vai tentar atrair essa pessoa com a mensagem da cruz. Essa pessoa vai se sentir tentada ou não, de acordo com a necessidade dela. Se a minha necessidade é tapar o meu vazio, é resolver o meu problema, e descobrir um sentido para a minha vida, seja lá qual for. E a proposta, Jesus, parece que vai resolver o meu problema, então eu vou começar a seguir essa isca aonde essa pessoa for. Então, Deus vai levar a pessoa a ter um encontro com Jesus através da proposta que é a salvação através do Senhor Jesus. Tá dando para entender, Fernanda? Certo? Então, sei, senão eu explico de novo. Né? Que eu achei isso bem interessante, pessoal. Por que, né, como que Deus vai fazer essa seleção? Então, é justamente isso, porque Jesus é imitador do Pai, e Jesus diz, olha, prega para todo mundo. Então, não é um punhadinho de gente que vai ter direito à salvação, nós aqui, meras mortais, que vamos ter direito à salvação, porque somos tão pecadores quanto qualquer outro pecador dessa terra, não importa o pecado do indivíduo. Mas a gente teve essa oportunidade, né, e maravilhosa oportunidade. O que houve dentro da gente, o que existia dentro da gente, tinha necessidade de Jesus, e nós reconhecemos Jesus como aquele que saciaria essa necessidade. Qual era a sua necessidade? Ser curada, prosperar, resolver sua vida interior. Era depressão, era seu casamento, seus filhos. Bom, enfim, isso nos fez ser atraídos para o Senhor Jesus, tá? Então, volta aí ao versículo 65. Então, por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado pelo meu Pai, né? Então, não é essa questão de que Deus vai pensar alguém, opa, Jesus, esse é teu, porque é uma coisa que não faz sentido. É como se ele não respeitasse o livre-arbítrio da pessoa, mas a gente acabou de ver que sim, ele respeita muito, não importa, mesmo que seja um traidor, ele vai permitir que esse traidor esteja lá naquele meio. Mesmo que sejam pessoas que vão o negar depois, ele vai curar, ele vai alimentar, ele vai suster. Não tem problema. Mas ele sabe que aquela pessoa não vai querer nada com ele no futuro, tá? E aqui quando Deus fala isso, né, o Senhor Jesus fala isso, ele está deixando muito claro, né, pelo menos para mim, isso fica claro que as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer Jesus, Deus vai criar essa oportunidade hoje, nossos dias, através do Espírito Santo, usando esses vasos de honra que somos hoje, porque não somos vasos de desonra. Então, somos vasos de honra justamente porque a gente tem dentro da gente o espírito de excelência, né, o próprio Deus vivo. Então, a gente vai lá e vamos fazer o trabalho. A gente apresenta a oportunidade para a pessoa, mas cabe a ela decidir, e aí vem o livre-arbítrio, né, mais uma vez sendo manifesto. Ela decide se ela aceita a ideia, então ela vai, corre para a igreja, vai, começa a orar, vai, começa a jejuar, e ela também vai decidir se ela vai continuar até o fim, porque depois de começar a orar e jejuar e ir para a igreja, bom, existe uma caminhada que ela vai ter que levar até o final dos seus dias. Não pode parar no meio do caminho, isso não leva à salvação. Então, tem que ser até o fim mesmo, tá? Mas quem vai decidir é ela. E esse que decidir por Jesus até o fim vai ser ressurreto no último dia, como ele já falou lá atrás. Versículo 66. Fale, Isis. Eu queria fazer com vocês, me corrija, por favor, se eu estiver errado, fazer uma reflexão com vocês. A questão do ID, algumas compreensões que eu tive. E a questão do livre-arbítrio. Eu só consigo exercer o meu livre-arbítrio se eu tenho conhecimento. Para poder exercer o meu direito de arbitragem, né, o meu direito de julgamento,
eu preciso saber as regras do jogo. Então, esse id é justamente isso, você levar para a pessoa qual é a vontade de Deus, o que ele espera de você, a partir do momento que você conheceu a palavra, ouviu a palavra, né, que Deus levou, porque a gente conhece Jesus pela palavra de Deus, a palavra de Deus. E essa palavra realmente, inerentemente, leva a Jesus. Então, o id, Deus leva através da sua palavra, e aí, então, o ser humano consegue exercer o seu livre-arbítrio, que é o seu direito de escolha de seguir a Jesus ou se jogar no mundo. Ou se jogar do mundo. Porque, até então, enquanto ele não conhece a palavra, ele não tem o conhecimento, ou pelo menos nem ouviu falar é só natureza, é só carne, é só alimento da carne, é só fisiologia. É a mesma coisa que você cria um menino no meio dos lobos, né? É um ser humano totalmente dismórfico. Dismórfico não, mas a morfologia não muda. Mas ele é diferente. Ele é realmente diferente de uma criança que é criada com certa educação, né? Com direcionamento. Ela tem um comportamento totalmente diferente daquela criança que é criada pelos lobos, né? Que a gente diz, criada sem contato com um outro ser humano. E acredito que assim era Adão e Eva. Eles eram esses seres fisiológicos, tanto que eles andavam nus, comiam, bebiam, andavam com os animais, não tinham medo de nada, não conheciam a sua nudez. A partir do momento que eles comeram da árvore da vida, que eles tiveram conhecimento do bem e do mal, aí então surgiu o livre-arbítrio. É um entendimento que eu tenho, né? Claro que vocês podem contribuir e pode mudar. É isso. Ó, até 70% do seu pensamento estava ok, você finalizou e deu uma escorregada. Sim, você está corretíssima quando você diz que a questão do livre-arbítrio está atrelada não é nem o livre-arbítrio, né? As consequências do livre-arbítrio vão estar atreladas ao entendimento que você tem do que é certo e do que é errado. Não conheço Jesus, ninguém nunca falou de Jesus para mim. Tenho pecado até aqui, ultrapassei de pecado. Como eu nunca soube que eu poderia ter acesso ao reino de Deus se eu me afastasse do pecado e cresce no sacrifício do Senhor Jesus, eu estou inocente de culpa. Estou inocente, não tem por que eu ser condenada. Porque eu não sabia as regras do jogo. Tá? Então, quando a gente tem o ID, você está corretíssima. Deus está levando a regra do jogo para todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso à regra do jogo. Né? Quando você tem acesso à regra do jogo, aí você escolhe jogar certo e jogar errado. Agora você sabe também as consequências. Totalmente sua responsabilidade. Mas lá com Adão, não tinha bem essa questão do livre-arbítrio, de ele não conhecer o bem e o mal. Ele já tinha o livre-arbítrio desde sempre, mas ele tinha as regras do jogo já. Não coma dessa árvore, não coma o fruto de tal árvore. Ele já tinha. Faça isso, faça aquilo, mas não faça aquilo outro. Ele já tinha as regras do jogo, tá bom? Ele infringiu as regras do jogo e colheu as consequências ruins, né? Perdeu a oportunidade da salvação? Não, porque Deus continuou lá do lado dele e ele acabou se voltando para Deus no final da história, né? Pelo menos tudo leva a crer que sim. Ele acabou se rendendo, né? Houve uma transformação na vida de Adão e Eva. Mas o livre-arbítrio já existia desde sempre e para Adão, em particular, as regras do jogo existiam desde sempre. Se você disser para Eva já não existia, eu vou até concordar meio a meio com você, porque Deus não falou com Eva, mas Adão podia falar com ela, e a autoridade sempre estava sobre Adão. Então, Adão tinha que dar conta da esposa que ele tinha, mas Eva era um pouquinho subordinada, e isso, quem quiser saber, volta lá, né, no vídeo de Gênesis, que deve ser no capítulo 3 ou 4, ok?
Então, só isso aí, essa escorregadinha que você deu no final, que parece que Adão estava isento de culpa até comer o fruto. Não, ali ele já tinha culpa. Você entendeu isso aí, Isis? Eu tinha entendido na construção do meu pensamento que ele tinha uma orientação, mas eu concordo com você, ele não tinha uma orientação, ele tinha um relacionamento com Deus. Tinha. E ele já tinha recebido essas outras orientações em relação a tudo, cuidar dos animais, ao cuidado do jardim, realmente. Então, o livre-arbítrio é desde dele. Concordo contigo. Nós temos, ainda que não conhecemos, inclusive, a Deus, nós temos livre-arbítrio, e é isso que eu estou falando. Deus não se mete, ainda que ele saiba que a gente vai meter o dedo na tomada e tomar o choque, ele não se mete, tá? Ele vai deixar que a gente aprenda, ou pelas nossas próprias experiências, ou, de fato, se a gente ouvindo os conselhos de papai e mamãe, que são inspirados por Deus, né? Papai e mamãe são autoridades divinas aqui na Terra, sobre a vida dos filhos, tá? Isso é fato. Ou vai ouvir conselho da polícia, ou vai ouvir conselho do bombeiro, enfim. Alguém vai chegar para falar para esse molequinho, olha, não enfia o dedo na tomada, tá certo? É livre-arbítrio dele escolher enfiar ou aprender com a sabedoria alheia dos mais velhos e não se arriscar a levar um choque, entende? Então, livre-arbítrio existe desde sempre. Agora, a culpabilidade dele, a perda da salvação, que é a nossa grande questão, né? A perda da salvação. Bom, essa culpa aí só vai existir quando ele tiver entendimento de que Jesus é a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele não sabe disso, né, quando nós não sabíamos, nós éramos isentos de culpa, tá? Mas hoje saímos da ignorância e hoje temos a ciência. Então, meu irmão, qualquer coisinha, o Espírito Santo vai nos cobrar severamente, severamente. E se o Espírito Santo não nos cobrar, né, através da nossa própria consciência, antecipadamente, não se preocupe que vai ter os dedinhos dos irmãos apontando para cobrar a gente, olha, é assim, é assado, não foi legal, não foi certo, etc. Entendeu? Vamos lá. Versículo 66. Ó, João 6, versículo 66, 666. Não curti esse versículo, presta atenção. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Ó, o 666 é rejeição ao Senhor Jesus, tá vendo? Então, muita gente aqui já vai abandonar Jesus no caminho. Bom, muitos dos seus discípulos não significa, ou melhor, significa então que não eram apenas 12. Tinha muita gente. Muitos foram embora, mas não está escrito aqui que foram todos. Foram só muitos. Então, muitos também continuaram seguindo o Senhor Jesus, muitos também continuaram crendo e reconheciam que ele era o Filho de Deus, aquela coisa toda. Tanto que, quando tem o dia de Pentecostes, né, depois de Jesus ascender aos céus, então já tinham 120 pessoas ali, não eram só 12, né? Então, tinha muita gente que cria no Senhor Jesus também. Muitos retrocederam, e era sobre esses também que ele falava 2 versos atrás, né? Ele conhecia quem ia abandoná-lo, quem ia traí-lo, quem ia desprezá-lo. Então, disse Jesus aos 12, esses sim, escolhidos a dedinho, esses Jesus escolheu a dedo, tá? Quereis vós também ir embora? E óbvio que eu não vou pensar que Jesus estava entristecido e quase deprimido no momento que ele faz essa pergunta. Mas o que está embutido nessa pergunta é o seguinte: você, que eu escolhi, que eu perdoei, que eu lavei, que eu tratei, que eu decidi te levar para o reino do meu Pai, que eu vou preparar morada para você. Tudo isso mais, que eu revelei as coisas do céu, revelei para você meus segredos. Você que está andando comigo, você que eu alimentei, você que eu curei, você que por quem eu me dei, você por quem eu morri, vai também me abandonar? Então, não vou dizer que ele estava depressivo, frustrado ou decepcionado, porque ele já sabia do que ia acontecer, de quem ia ficar com ele ou não. Mas ele quer confrontar os 12 a pensar, né? O que vocês pensam a respeito? Claro que
Ele sabia o que tinha dentro deles, sabia? Claro que sabia. Mas ele queria obrigar os discípulos a refletirem no assunto. Quais as consequências de eu olhar para trás e voltar-me de Jesus? E quais as consequências de eu voltar para Jesus e continuar essa caminhada? Então, naquele momento, eles refletiram, com certeza. E Pedro, como sempre, aquela característica de líder dele, toma a dianteira e dá a resposta em nome dos 12. Pedro fala em nome dos 12. Então, Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos? Ou na sua Bíblia pode estar, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, a gente entende que através do Senhor, através desse pão que o Senhor tem nos dado, através desse alimento espiritual, a gente vai alcançar a vida eterna, a gente vai alcançar a salvação, a gente vai alcançar o reino de Deus, vamos estar lá diante do trono do Pai. A gente já conseguiu assimilar, então, de forma alguma, a gente vai te abandonar, porque quem mais vai nos dar o que o Senhor tem nos dado? E nós cremos e estamos certos de que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. O reconhecimento de Pedro, né, com palavras muito bonitas, isso de repente, naquele momento, dá uma alegrada, uma inchada assim no coração de Jesus, né? Dá uma inchada nele assim, porque ele estava se dando por aquelas pessoas, ele amava essas pessoas, e quando você tem um feedback de uma pessoa amada, sem sombra de dúvidas, você se sente muito feliz, né? É feliz, deixa a gente feliz, quando você faz alguma coisa por alguém, e essa pessoa reconhece, tem a gratidão de reconhecer, poxa, você me ajudou, poxa, você me salvou, poxa, sabe? Então, eu imagino que Jesus deu aquela enxadinha, muito legal naquele momento. Respondeu-lhe Jesus, não escolhi os 12 de vós, e um de vós é diabo. Então, quando Pedro fala em nome dos 12, aí Jesus dá aqui a deixa. Olha, muitos olharam para trás, vocês são escolhidos, mas no meio de vocês, um não vale nada, um vai me trair, um é diabo que é assassino desde o início. E esse que traiu levou Jesus à morte, assassino, certo? E ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este deveria traí-lo sendo um dos 12. E esse deveria não era que realmente era uma obrigação, né? E quando meditamos, acho que no livro de Lucas, ou Mateus, acho que foi Lucas, a gente ficou cogitando sobre isso, se ele realmente tinha obrigação de trair Jesus, ou se ele tinha direito ao livre-arbítrio de não trair Jesus. Então, o que eu penso, pessoal, baseado nisso que acabamos de falar, é que sim, Jesus o havia escolhido, mas Jesus sabia, desde o princípio, do que haveria dentro do coração de Judas, e que Judas o trairia. Ainda assim, Deus respeita o livre-arbítrio do indivíduo, Jesus respeita também, e vida que segue. Tinha de acontecer o sacrifício do Senhor Jesus, sem sombra de dúvidas, tinha, senão a gente não estaria aqui, tinha. Teria que ser através de Judas? Essa é uma incógnita para mim. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas Judas escolheu ser esse cara, livre-arbítrio. Judas escolheu, mesmo sabendo quais eram as regras do jogo, mesmo sabendo o que estava em questão, o que realmente estava em jogo, que era a salvação da própria alma, ele escolheu, não, eu quero um rei aqui na terra, eu não quero essa historinha de lá no céu, eu preciso de um rei aqui na terra, esse cara não me agradou, então eu prefiro esse dinheirinho aí para curtir minha vidinha, dá cá
as moedinhas de prata e fica aí com esse Jesus, esse rei aí que não está me servindo de rei para nada, certo? Ele teve o livre-arbítrio, ele não era obrigado, mas, enfim, ele escolheu. É verdade que eram 70 nesse episódio. Martiane, eu acredito que eram até mais discípulos, viu? Muito mais do que 70. Ele escolheu também 70, que eu acho que não vai aparecer isso em João, tá? Isso não vai ser relatado em João. Ele escolheu os 70 também, assim como escolheu os 12. Ele escolheu os 70 para fazerem a pregação da palavra, né, de 2 em 2, tal. Depois dessa história dos 70, ele acaba selecionando os 12 em particular, tá certo? Então, está terminando agora e Cristiane chegou agora. Pessoal, alguém quer fazer aí algum comentário? Algo a acrescentar? Dona Lisete, peraí, deixa a Lisete falar aí, porque ela é novinha aqui, então a gente quer muito te ouvir, Dona Lisete. Abra a boca aí e fale com a gente. Deixa eu abrir aqui. Está aberto, pronto. Eu estava prestando atenção algumas coisas que vocês estavam falando e tinha algumas coisas que Fernanda também mencionou. E falando sobre essa questão do livre-arbítrio, e tem uma coisa que você falou aqui, eu estou sem óculos aqui, gente. Cadê aqui? Acho que foi 44, ninguém pode vir a mim. É isso mesmo, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, assim, tem aquela passagem que a gente sabe que você falou uma coisa, eu estava me lembrando daquela passagem. Poxa, como Deus não faz exceção de pessoas. Realmente, Deus não faz exceção de pessoas. Mas ele fala sobre o joio e o trigo. Todo mundo, ele vai deixar todos ali crescer juntos. Mas ele vai fazer uma separação. Então, você vê por aí que ele vai levar, ele não é qualquer um que vai ao Pai. Não é qualquer um que Deus vai trazer até que vai ser levado até o Pai. Então, ele vai permitir que todo mundo cresça ali junto, mas ele vai fazer uma separação. Porque até mesmo porque o que os nossos olhos não vê é o que Deus vê, que é o nosso interior, que é o nosso coração. E antes mesmo da gente ser batizado com o Espírito Santo, você falou de uma questão de escolha, da gente escolher o que é bom e o que é ruim. Então, o Espírito Santo, ele só habita quando você tem uma escolha dentro de você boa. E isso já começa aí, por aí. Já começa por aí. Não tem como o Espírito Santo, por isso que às vezes tem pessoas que são enganadas, entendeu? Porque não tem como o Espírito Santo habitar dentro de um coração que tem uma mal escolha. Ele fez uma mal escolha, já que nós temos essa questão do livre-arbítrio. Então, você pode estar num grupo, você pode estar em qualquer posição, na evangelização, na igreja, mas você sabe que antes mesmo de você ter o Espírito Santo, você tem que ter uma escolha de mudar, de querer uma mudança, né? De querer até mesmo ser levado até o Pai. Você tem, até mesmo porque eu acredito que Adão e Eva, eles foram avisados, eles não foram colocados ali no paraíso tão inocentemente. Eles foram avisados que eles não poderiam, sabe? Então, eles foram avisados. Então, eu vejo nessa questão, até mesmo porque aqueles que desistiram, os discípulos que desistiram, eles fizeram a escolha dele. A gente vê isso constantemente. São escolhas, a gente vê isso o tempo inteiro. Tudo está acima da escolha. A escolha tem a ver com obediência, a escolha tem a ver com sacrifício, a escolha tem a ver com muita coisa. A palavra escolha é pequena, mas se você refletir, ela tem várias formas de explicações. Se você for parar um pouco para olhar escolha obediência, escolha sacrifício, escolha uma série de coisas. Consequências dos seus atos, tudo é escolha. Então, assim, quando eles deixaram ali, eles estavam cientes que eles conheciam a palavra. Eles não eram inocentes.
Então, eles estavam conscientes. Então, eu vejo assim, aquele que é trazido, que é trazido até o Pai, não é que Deus ele faz uma acepção, mas ele permite, ele dá chance a todos, a todos. Mas tanto que ele fala, né? Eu não lembro direito, não sei se é Apocalipse, que ele fala que muitos dirão, eu curei teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz, mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, ele sabe, ele conhece quem é aqueles. Então, Deus ele nunca vai fazer exceção de pessoas, ele sempre vai deixar que a gente escolha, ele sempre vai deixar que a gente tome a nossa decisão. Agora, não adianta você querer entrar, né, de qualquer forma, você querer ser escolhido do seu jeito, da sua maneira. Não existe essa escolha da sua maneira. Você faz a escolha como você falou, você deu o exemplo da caneta, eu entendi. Então, quer dizer, você está ciente de que o que você fizer, do que você decidir, é a sua consequência, é a sua escolha. Agora, não adianta reclamar, meu pai, por que você não me escolheu? Meu pai, o senhor faz acepção de pessoas. Não, mas tem que refletir, olhar lá atrás, parar, entendeu? Lembrar, né? Desde o começo de Adão e Eva, aí vem também aquela questão de Caim e Abel, né? Então, uma série de coisas, quando você volta, você vai lembrando que tudo teve uma escolha. E aí você vai entender as escolhas. A escolha é obediência, sacrifício, é renúncia, tudo isso aí tem a ver com escolha. Não vou falar muito não, porque eu falo muito igual a Fernanda, viu? Rapaz, essa Fernanda, não sei não. Olha o que ela botou aqui. Não vou nem ler isso. Fala aí, Isis. Dona Elisete quase que não deixa nada para falar. Arrasou. Uma palavra que me chamou muita atenção foi no entanto, um de vocês é um diabo. Opa, não só tem um diabo? Então, eu fui na morfologia da palavra. No Google, né? Ninguém lê mais dicionário. Coitado pobre do Aurélio, mas não é o caso. Diabo, espírito ou gênio do mal, anjo mau. E me remeteu à rebeldia. Né? Algumas das traduções eu vi anjo rebelde, não sei o que. E rebelde é que ou quem não se submete, não acata ordens ou disciplina, insubordinado, recusa obedecer à autoridade legítima, insensível, obstinado. E aí me chamou bastante atenção, o diabo rebelde obedecer. Então, se a pessoa conhece a palavra e ela não se submete, ela escolhe não obedecer, ela se faz um diabo. E aí o medo de ser diabo. Você ficou com medo, velho, de ser diabo? Só um pouquinho, você devia ficar com muito medo de ser diabo. Não só um pouquinho, pô. Mas isso aí, bem bacana aí o que você trouxe. E veja que diabo aqui não é o diabo, você percebe que, inclusive, diabo é como se fosse um nome de Satanás também, então estaria aqui com letra maiúscula, então ele não está se referindo ao diabo, Satanás, né, o anjo que caiu do céu, ele está se referindo realmente a uma pessoa que se comporta como o diabo, rebelde e assassino desde o princípio. Mais alguém aí, pessoal? Algo a acrescentar? Não? Ninguém? Cristiane, você quer acrescentar algo aí, Cristiane? Maiana quer. Fala aí, Maiana. Ok? Ninguém? Então, vamos lá. Vamos fazer a oração, pessoal. E só lembrando que Martiane é que vai fazer na quinta-feira, viu, Martiane? Prepare-se. Você vai fazer o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 24, beleza? Tem que dividir 3 dias.
3 dias? Vão ser 3 dias. Vão ser 3 dias. Vai dar tudo certo. Então, vamos lá, pessoal, fazer a nossa oração aqui de encerramento, tá bom? Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai, por todo o entendimento e sabedoria que o Senhor nos acrescentou hoje. E que o Senhor, Deus, venha fazer com que tudo isso venha a ser sedimentado na nossa alma. E que não fique apenas nas palavras, ou algo que ocupe um espaço na nossa mente, mas que realmente sejamos capazes de transformar em atitudes. Que o Senhor, meu Deus, nos faça ponderar com a sabedoria que o Senhor tem nos dado a respeito das nossas escolhas. Sabemos, meu Pai, que escolhas ruins, erradas, equivocadas, vão nos levar aos caminhos de morte. E tudo que a gente quer, meu Pai, é ter vida ao teu lado. Então, não permita que a gente se desvie, Pai. Por favor, nos ajuda na caminhada. Dá o puxão de orelha que for necessário. Que o Senhor faça até a gente tropeçar para não cair. Mas não deixe a gente se perder, não, Pai. Por favor, não deixe a gente se perder. Nos ajuda nessa caminhada. Somos completamente dependentes do Senhor. Não temos em nós mesmas capacidades, não temos em nós mesmas qualidades que venham justificar a nossa salvação. É só por meio da fé mesmo, porque reconhecemos a misericórdia que o Senhor teve de nossas vidas. Deus, eu te peço que o Senhor, nesse momento, venha olhar de forma especial para Martiane e fazer com que, dentro dela, o Espírito Santo venha a ser abundante, que Jesus venha a ser formado dentro dela de tal forma que realmente quem olhar para ela veja o Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha lhe perdoar toda e qualquer falha, porque ela está, meu Pai, na sua jornada e aprendendo, como todas nós. E que o Senhor venha fortificá-la, fazer com que ela aprenda cada vez mais de Ti, para acertar cada vez mais. Venha honrá-la, meu Pai, porque o desejo dela é Te conhecer acima de qualquer coisa. O desejo dela é ter intimidade contigo, é morar com o Senhor. Deus, essa é uma das atitudes mais nobres que o ser humano pode ter, desejar estar contigo. Então, valoriza isso, meu Pai, reconhece isso nela e não se faz nem de surdo e nem de aleijado. Ouve, meu Pai, a petição da tua serva e estende o teu braço forte para com ela. Que o Senhor, meu Deus, venha nos dar uma noite abençoada. Que o Senhor venha nos fazer, meu Pai, estar renovadas amanhã, para que possamos cada vez mais ganhar almas para o teu reino. Deus, a nossa vida aqui só tem sentido se for para te servir. Não adianta nada a gente estar se enchendo do alimento, do pão da vida, se isso aqui não for para ganhar mais almas, para alimentarmos mais almas. Conta com a gente, estamos à sua disposição, esse é o nosso prazer. Que o Senhor não se esqueça de nenhuma de nós. Te peço, Pai, que o Senhor venha guardar todos os nossos líderes espirituais, do Bispo Macedo até o obreiro, até o membro, meu Pai, menor membro que possa existir dentro da tua igreja. E diga-se passagem, Pai, eu te peço pela tua igreja como corpo de Cristo ao redor desse mundo, que o Senhor venha, meu Deus, preservar o teu povo de cair em tentação. Preserva o teu povo, meu Pai, de olhar para trás. Fortaleça, porque as perseguições vão vir. Estamos vendo, meu Pai, está um quadro muito claro. Talvez a gente não tenha a devida noção do que nos espera daqui a poucos dias, mas que o Senhor, meu Pai, venha nos fortalecer, não deixe a gente andar espantado, assustado ou surpreso. Que o Senhor venha estar dentro da gente, nos dando a tua paz. Ainda que a gente não tenha a paz do mundo, porque não é isso que nós estamos buscando, a tua paz prevalece, meu Pai, acima de qualquer coisa. Então, por favor, por misericórdia, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não nos abandona, cuida da gente, zela pela tua igreja nesse mundo, nos faça multiplicarmos-nos e que em tudo o Senhor seja sempre o primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo? Então, por hoje é só. E quinta-feira tem mais.